Olá, galera! Hoje nós vamos falar sobre os aspectos populacionais e econômicos da Ásia. Bom, gente, de modo geral, quando as pessoas falam em Oriente, cultura oriental e termos afins, estão se referindo ao continente asiático, mesmo não sendo o único continente no hemisfério oriental. Seja ao Oriente Médio, ou seja ao Extremo Oriente, em oposição ao que se fala em Ocidente e cultura ocidental, geralmente remetendo aos continentes europeu e americano. Apesar dessa oposição entre Ocidente e Oriente, é importante frisar que, se formos considerar apenas os aspectos naturais e não as convenções, a Europa e a Ásia são duas regiões de um único continente, a Eurásia. Porém, considerando justamente todas as diferenças históricas e culturais, bem como as dificuldades de contato entre as duas regiões, convencionou-se dividir e considerar o continente eurasiático como dois continentes distintos, sendo os montes Urais, que cruzam a Rússia, a divisória entre a Europa e a Ásia. Por serem naturalmente um único continente, existem países que estão simultaneamente na Europa e na Ásia, como a Rússia e a Turquia. Então, tanto a Rússia como a Turquia, ela tanto faz parte da Europa como faz parte da Ásia. Sendo que, justamente com base em critérios culturais e históricos, geralmente eles são mais associados com um continente ou com o outro. Por exemplo, a Rússia é geralmente mais associada com a Europa e a Turquia mais associada com a Ásia. Então, quando a gente fala em Rússia, a gente pensa logo em Europa. Quando a gente fala em Turquia, a gente pensa logo em Ásia, mas todas as duas estão na Europa e na Ásia. Na Ásia, encontramos civilizações antiguíssimas, como o Império Chinês e a civilização indiana, que deixaram tantos legados para a humanidade que muitas vezes usamos eles e nem temos plena consciência da origem dos mesmos. A pólvora, o macarrão e o papel são exemplos de coisas do cotidiano que foram inventados no Império Chinês. Falando em Império Chinês, a escolha de servidores públicos para operar a máquina estatal, sendo eles escolhidos por meio de exames de conhecimento que muitas vezes exigem cursos preparatórios, nada mais é do que o regime do mandarinato chinês, mesmo que seja também a realidade atual no Brasil. Aí, galera, isso aqui foi só uma introdução para a gente poder entrar em alguns aspectos importantes da Ásia, certo? Primeiro são os aspectos físicos. Bom, além da porção continental, que fica na Eurásia, o continente asiático possui uma porção insular, com uma quantidade considerável de ilhas. O arquipélago japonês talvez seja o mais famoso conjunto de ilhas asiáticas, bem como a ilha de Taiwan, uma república rebelde que por vezes luta por sua independência em relação ao governo chinês comunista e por vezes se reivindica como o legítimo governo sobre toda a China. E as ilhas dos territórios da Indonésia e Timor, Malásia e outras ilhas menores. Então nós estamos falando, né, da porção continental, não é isso? Da Ásia, mas nós estamos também falando da porção insular, onde existem várias ilhas, né? Por vezes,
A Ásia é chamada de continente maciço, devido ao predomínio de regiões elevadas de montanhas e planaltos por toda a sua extensão, com presenças de planícies basicamente nas regiões costeiras do continente. Mas quando vai chegar próximo ao oceano é que vai começar a planície, ok? Um grande destaque no relevo asiático é a Cordilheira do Himalaia, possuindo o pico mais elevado do mundo, o Monte Everest. E ainda a Cordilheira Karakorum, que por vezes é considerada como uma extensão da Cordilheira do Himalaia e possui o segundo pico mais elevado do mundo, o Monte K2. Essas cordilheiras, somadas, perpassam a região do Paquistão, China, Índia, Nepal e Butão, sendo formações mais recentes do ponto de vista geológico e fruto do choque do continente ou subcontinente indiano com a Ásia, juntando ambos em um único continente, graças ao deslocamento das placas tectônicas. Por serem placas ainda em movimento, a forte atividade sísmica na região, como terremotos. A gente já ouviu falar de vários deles naquela região. Por sua considerável extensão, a Ásia apresenta uma grande variedade climática. Do clima equatorial, na parte mais ao sul, até a parte mais ao norte, onde há o clima siberiano, subiártico extremo, onde possui as cidades mais frias do mundo na parte asiática do território russo. Verkhoyansk, Yomiorkan e Yakutsk. Talvez o fenômeno climático mais conhecido seja os moções, que atingem o sul e sudeste asiático, proporcionando verões extremamente chuvosos e invernos extremamente secos. Aí, galera, a gente vai ver o aspecto populacional da Ásia. A Ásia é o maior continente do planeta, ocupando 1/3 das áreas emersas e o mais populoso, com 60% da população mundial em seus territórios. A população da Ásia está concentrada no litoral do sul e extremo oriente, mais precisamente nos litorais chineses, indiano e japonês. Um território tão vasto e uma população tão grande acabaram por gerar, ao longo de sua história, uma grande diversidade étnica e cultural. A Ásia é um continente de contrastes, sendo o continente que mais cresce e abrangendo 3 das maiores economias do mundo, a economia japonesa, a economia chinesa e a indiana. Ainda tem a maioria de sua população vivendo nos campos, utilizando técnicas rudimentares de cultivo e pastoreio. A exceção são países que possuem um grande desenvolvimento na área tecnológica e educacional, além de uma intensa atividade industrial, e que, portanto, possuem uma população majoritariamente urbana, como é o caso do Japão, Israel e Coreia do Sul. Já a China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1.357 milhões de habitantes. Ora, só os quebrados da China aqui, os 357 milhões, dá quase o dobro da população do Brasil. Apresenta uma intensa concentração populacional no litoral. Possui uma população aproximada de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, com 92% da etnia Han.
A região oeste contém áreas desérticas e montanhosas, enquanto o leste chinês possui forte industrialização, o que atrai a população. Então, embora a China tenha uma população de quase 1 bilhão e 400 bilhões de pessoas, a maior parte da população fica na região industrializada, né, que fica próximo à costa, ao litoral. Em 2012, tendo 49% da população agrária, a China vem realizando uma transição populacional do campo para as cidades. Devido ao intenso crescimento populacional, o governo chinês instituiu programas de controle de natalidade. Os programas foram efetivos, mas trouxeram 2 grandes problemas. Sabe o que foi que o governo chinês fez? Teve até uma eficácia, né? Distribuiu preservativos, né, para a população e incentivou quem tiver um filho só, o casal que tiver um filho só, vai receber ajuda do governo. No entanto, quem tiver 2 filhos vai pagar multa. Justamente para diminuir a população. A galera lá gosta, viu? Porque é muita gente, né? O envelhecimento da população cria uma pressão previdenciária. Veja só. Vamos pensar comigo. Vamos diminuir, que era a ideia do governo, né? Vamos diminuir o nascimento de pessoas. Porque nós temos uma população muito grande, uma densidade demográfica muito grande, então nós precisamos diminuir o nascimento de pessoas. Se a gente diminui a taxa de natalidade, significa dizer que essa população vai ficar velha. Entendeu? Vai ficar velha. Quem mantém a economia do país são os jovens, que trabalham. Os mais velhos se aposentam. Então, esse problema vai gerar, essa questão vai gerar um problema muito mais sério no futuro. Certo? Tudo bem que tem uma população gigantesca, mas se diminui a taxa de natalidade, daqui a 20 anos, a China vai ser um país de velhos, aposentados, enquanto que um número muito pequeno de jovens. E aí quem vai manter o país? Então o envelhecimento da população cria uma pressão previdenciária, na medida em que os trabalhadores se aposentam e restam menos pessoas em idade ativa, porque está nascendo pouca gente. A preferência por filhos do sexo masculino também desequilibrou a demografia no país. Uma outra questão que aconteceu muito na China. Muito na China, certo? Os casais, por exemplo, já tinham um filho, né? ou mesmo não tinha, né? E aí a mulher engravida. Quando eles descobrem que é menina, de 2 uma, ou a mulher tentava o aborto, certo? Ou quando tinha a criança, abandonava a criança. Aconteceu muito isso na China, certo? Muitas meninas foram abandonadas, até hoje ainda acontece. Abandonadas. Por quê? Porque para os casais é melhor ter um filho homem. Certo? Porque, teoricamente, esse filho homem não vai aumentar a população. Porque quem engravida é as mulheres. Certo? Então, aconteceu muito isso. Tanto aborto, como abandono de meninas. Um número exorbitante pela China. Certo? E aí a gente vai agora para o segundo país mais populoso do mundo, que é a Índia. Bom, como já falei, a Índia é o segundo país mais populoso do mundo e apresenta uma distribuição desigual da população, concentrada principalmente nos litorais sul e nordeste,
com uma população aproximada de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, o país deve ultrapassar a China nos próximos anos. Com 68% de sua população vivendo em áreas rurais, a população indiana cresceu principalmente a partir da década de 1960, com o avanço da medicina. As taxas de natalidade têm se mantido estáveis desde então. A Índia ainda sofre com graves problemas de desnutrição e falta de saneamento básico, principalmente nas áreas rurais. A preferência por filhos homens acarretou, assim como na China, uma balança demográfica desigual. O governo indiano tem feito campanhas de controle familiar de forma a diminuir a pressão populacional. Em contrapartida, há no continente países com populações numericamente menores, como Jordânia, 6 milhões de habitantes, Líbano, 4 milhões. A distribuição populacional também é um fator de grande contraste, com algumas regiões extremamente povoadas e outras que constituem imensos vazios populacionais. Enquanto Bangladesh, por exemplo, possui o impressionante índice de cerca de 1.154.074 habitantes por quilômetro quadrado, a Mongólia, por sua vez, apresenta uma densidade demográfica de 2 habitantes por quilômetro quadrado. E o Cazaquistão, 6 habitantes por quilômetro quadrado. Gente, Bangladesh tem 1.154.000, aliás, 1.154 habitantes por quilômetro quadrado. 1.154 habitantes por quilômetro quadrado. Enquanto que a Mongólia tem 2 habitantes por quilômetro quadrado. E o Cazaquistão, 6 habitantes por quilômetro quadrado. Existe também uma grande disparidade nas condições de vida das populações asiáticas, por consequência das desigualdades socioeconômicas entre os países. Enquanto o Japão e a Coreia do Sul têm baixíssimas taxas de mortalidade infantil e ótimos índices de expectativa de vida e renda per capita, países como o Afeganistão e Bangladesh estão entre os mais pobres do mundo. Então nós temos uma desigualdade aí exorbitante lá dentro da Ásia. Países riquíssimos e os países mais pobres do mundo. Ok? Galera, nós vamos passar agora para os aspectos culturais. A Ásia é um grande caldeirão de diversidade étnica. Enquanto os diversos povos europeus são classificados como brancos, a Ásia apresenta uma diversificação imensa de povos nativos. Cultural, linguística e religiosa. São incontáveis o número de idiomas e dialetos falados ao longo do continente. Também existe uma quantidade enorme de religiões nativas. Inclusive, a Ásia é o berço das principais religiões do mundo. No continente asiático nasceram o hinduísmo, budismo, judaísmo e cristianismo. Que, ao contrário do que muitos pensam, não é uma religião ocidental, o cristianismo, especialmente na sua vertente ortodoxa. Islamismo, xiismo, taoísmo, confucionismo e xitoísmo, dentre inúmeras outras religiões menores, como certos xamanismos regionais, ou movimentos mais recentes como as religiões neo-xitoístas e a Igreja Messiânica e o Shishonoye.
Então são uma diversidade imensa de religiões, certo? Assim sendo, podemos dizer que a maior parte absoluta do mundo segue alguma religião de origem asiática, o que consequentemente, em maior ou menor grau, exportou costumes e concepções de alguma parte da Ásia para o restante do mundo. Gente, o continente que mais influencia culturalmente o mundo é o continente asiático. Não resta dúvida disso. A Ásia também é uma forte produtora de material midiático que é exportado pelo mundo. Sejam os desenhos japoneses, animes e mangás, que ganharam o mercado mundial. Seja a principal indústria cinematográfica do mundo, junto com a dos Estados Unidos, que é a indústria indiana. Inclusive, com a cidade de Bombay recebendo o apelido de Bollywood, em homenagem à cidade de Hollywood, nos Estados Unidos. Os filmes de artes marciais chineses ganharam também o mercado mundial, tendo estrelas de grande destaque e que foram incorporados ao cinema americano como os atores Bruce Lee, Jack Chan e Jet Li. Nós estamos falando de pessoas conhecidas, ok? E aí a gente vai ver agora também os aspectos econômicos. A Ásia é um continente de grandes contrastes. Ao mesmo tempo possui países desenvolvidos como o Japão e a Coreia do Sul, bem como boa parte dos países em desenvolvimento. Tanto dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, com a Rússia parcialmente na Ásia, a Índia e a China completamente asiáticas. Então o BRICS tem 3 países asiáticos. Rússia, que é europeia e asiática, Índia e China totalmente asiática. Só quem não é da Ásia é a África do Sul e o Brasil. Também possui grande presença no grupo dos chamados Próximos 11, N11, que é o grupo de países que está se desenvolvendo e pode alcançar o patamar dos BRICS, sendo quase todos eles asiáticos. 8 dos 11 países estão na Ásia. Essa presença maciça de países nos BRICS e no N11 coloca a Ásia em posição econômica privilegiada no mundo, especialmente se somando ainda o Japão e os chamados tigres asiáticos. Taiwan, região administrativa especial de Hong Kong, Singapura e Coreia do Sul. Porém, a Ásia não possui apenas países desenvolvidos. Outros países subdesenvolvidos ocupam o continente, como o devastado Timor-Leste ou pobre Nepal. Existe ainda a curiosa posição de Butão, uma monarquia asiática extremamente fechada ao resto do mundo e que alega seguir padrões econômicos diferenciados do resto do mundo, não se preocupando tanto em medir o produto interno bruto, e sim a felicidade interna bruta. Além de Butão, a Coreia do Norte é outro país extremamente fechado e que pouco se sabe sobre o que ocorre nele e seu socialismo extremo. Ambos os países acabam ficando um tanto dependentes de algum país estrangeiro, respectivamente da Índia e da China. Então, galera, essa é a Ásia, partindo do princípio população, economia, aspectos culturais, certo? Que aí a gente falou da religião, a gente falou da questão da produção da arte, certo? Da questão econômica, né? E da sua população em si. Essa é a Ásia, né? Mas a gente ainda vai continuar falando sobre ela nas próximas aulas. Um beijo no coração de vocês, até a próxima, se Deus quiser.